E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e estou aqui para mais um vídeo de Shikanoko no Koshi Tantan. E dessa vez sobre o quarto episódio, em que tivemos mais 3 loucos aparecendo nesse anime que na verdade só tem louco. Nesse anime só tem louco na verdade. E que uma delas é uma grande fã da Shikanoko e que já vou entrar em mais detalhes. Mas antes disso, não se esqueça de dar like no vídeo para apoiar o canal e se inscrever para não perder outros vídeos de Shikanoko no Konoko ou de outro anime da temporada. Bom, se você viu o vídeo sobre o episódio passado, você deve lembrar que no final apareceram mais 3 garotas que estavam observando as garotas do Clube do Viado, e que nesse episódio foi mostrado que elas são integrantes do conselho estudantil junto da Koshi, e que cada uma teve um certo foco nesse episódio junto da Koshi, e que foram situações bem malucas até o final desse episódio, e que assim, foi mostrado que essa garota de cabelo vermelho, que é a vice dela, na verdade quer acabar com ela quer acabar com a Koshi, porque foi mostrado que ela perdeu a eleição para a Koshi, e que logo depois disso ela decidiu que ia derrotar a Koshi, acabando com ela de algum jeito, assim, de algum jeito que faça o Clube do Viado se desfazer e ela acabar saindo do conselho, e logo depois ela tomando a posição de presidente do conselho estudantil. E que as partes que ela apareceu nesse episódio foi basicamente ela tentando achar alguma brecha para usar contra a Koshi, assim, foi ela tentando fazer alguma coisa contra a Koshi, e que até o final ela não conseguiu. E bom, foi mostrado que essa daí, que é a secretária do conselho, é uma garota muito tímida, só que toda hora tá achando que o mundo vai acabar, toda hora ela tá achando que o mundo vai acabar por conta de algum erro que ela fez, por qualquer erro literalmente, assim, até pelas coisas mínimas, assim, as coisas que não vão impactar em nada, porque teve uma cena no começo em que ela acabou errando a ordem de alguns papéis, e que por conta disso, ela já ficou achando que ia causar uma guerra na escola, que ia virar um apocalipse, e que por conta desse erro dela, no final a Koshi teria que renunciar à posição dela e acabar fugindo da escola e da cidade, e logo depois mostra ela imaginando a Koshi andando pelas ruas usando um casaco. Então assim, para vocês verem que nesse anime não vai ter nenhuma personagem normal, não vai ter nenhuma personagem que não seja louca, porque todos os personagens aí são loucos, e que assim, cada um tem uma coisa peculiar aí, e que vai chamar a atenção ao longo da temporada, porque aparentemente essas personagens que foram apresentadas nesse episódio vão continuar aparecendo. E bom, não podemos esquecer dessa garota, que parecia a garota mais normal desse episódio, e que a Koshi estava tentando conversar com ela, só que não estava dando certo essa conversa, porque simplesmente ela não desenvolvia a conversa com a Koshi, porque tem um certo momento em que ela pergunta sobre o Clube do Viado, e que parece que ela está curiosa sobre alguma coisa, só que depois ela não continua a conversa, ela não desenvolve a conversa com a Koshi, e que o assunto acaba ali mesmo, e logo depois fica aqueles cliques ali do grampeador, assim, encerrando a conversa. E que assim, depois dessa pergunta, a Koshi acha que ela quer entrar para o Clube do Viado, só que quando ela pergunta para essa garota, ela faz uma cara que não parece condizer com isso, colocando a Koshi numa situação muito difícil, porque a Koshi não sabe o que ela está pensando. Então a Koshi está numa situação muito difícil, e que essa garota de cabelo vermelho está gostando disso, porque está vendo a Koshi não conseguir lidar com as outras duas, e que logo depois a situação fica mais maluca, porque envolve a Nokotan, porque ela vai para o seu clube e encontra essa garota junto da Nokotan e das demais garotas, e que a Koshi até fica pensando que essa garota devia estar mesmo interessada no clube, só que logo depois ela acabou pensando que se essa garota ficar aí mesmo no clube, ela vai descobrir como a Koshi é, e no final vai descobrir que ela era uma ex-delinquente, e que é uma coisa que a Koshi não quer que ninguém descubra, ela não quer que ninguém descubra que ela era uma delinquente, e por isso ela não pode deixar essa garota ficar com o clube ou interagir com a Nokotan e as demais garotas. E ela até chama a Shikanoko falando para ela não inventar de fazer graça, e que a Shikanoko falou para deixar com ela mesmo que ela não entendeu nada. Então você já esperava que essa parte ia dar ruim para a Koshi, porque você esperava que a Nokotan fizesse alguma coisa, e que ela realmente fez alguma coisa, só que antes disso a Koshi teve que expulsar essas duas, porque assim, uma tava com as brisas ali de perguntar sobre o arroz favorito dessa garota, e a irmã ciumenta ficou ameaçando ela com a kunai, falando que ninguém pode atravessar a relação quente que ela tem com a irmã. E bom, quando ela vai explicar sobre as atividades do clube, a Shikanoko aparece com um notebook e começa a mostrar a cena do terceiro episódio, em que a Koshi achou que aquele animal era a Nokotan, e que até mostra ela tentando tirar a suposta fantasia daquele animal, e teve até a parte em que ela cantou a música da ex-delinquente para aquele animal, e a Koshi tenta disfarçar falando que era só uma brincadeira que ela estava fazendo, e que logo depois a Nokotan acaba questionando essa fala da Koshi e falando que aquele viado deve estar muito triste por conta disso, e que agora ele tem nome, e logo depois ele apareceu no Clube do Viado de novo, ele apareceu mais uma vez. E bom, no final foi mostrado que na verdade essa garota é uma grande fã da Shikanoko, porque a Shikanoko joga um monte de biscoitos sem base nela e ela fica muito feliz com isso, e que a Koshi ficou sem entender nada, ficou sem entender do porquê ela ficou com essa reação. E logo depois essa garota ficou mais feliz ainda quando ela ganhou uma grama da Shikanoko, e a Koshi ficando sem entender mais nada e mostrou ela não querendo perder
perder para a Shikanoko, e mostra que ela tentou fazer de tudo para ganhar o respeito dessa garota, só que no final foi mostrado que ela foi completamente derrotada pela Shikanoko, que não teve como ela ganhar da Shikanoko e dos biscoitos de Senbei, e que não tem como não dar risada dessa parte e com a parte em que a Koshi está sumindo. E depois acaba mostrando a parte em que essa garota acabou ficando toda feliz ali por ter conhecido e conversado com a Shikanoko. Mostra também que na verdade ela fazia aquelas expressões para a Koshi porque ela tinha inveja da Koshi por conversar com a Shikanoko. E bom, no final do episódio tivemos uma parte em que a Koshi acaba ajudando a secretária no armazém da escola, e bom, a Koshi fica comentando com ela que nos mangás alguém sempre fica preso nesses lugares, e fala como seria engraçado se isso acontecesse. E adivinha, aconteceu, porque logo depois trancaram as duas no armazém, e foi justo acontecer com essa garota que tá sempre se culpando por tudo, assim, tá se culpando por tudo aí que acontece no mundo, e que já começou a escrever uma carta para os pais dela e começa a imaginar a situação em que elas vão ficar. Que elas vão ficar trancadas para sempre, sem comida e bebida, só contando os dias e perdendo cada vez mais a sanidade. Isso é, se elas tiverem alguma sanidade para perder, porque na verdade elas não parecem ter sanidade alguma. As personagens desse anime não parecem ter sanidade nenhuma. E ela ainda fala que no final elas vão virar aqueles espíritos que ficam presos no colégio. E bom, a Koshi acaba tentando pedir ajuda da Shikanoko, que estava passando ali por perto, só que no final acabou em uma parte mais doida ainda, porque do nada ela começou a cantar uma música que envolve aqueles biscoitos de Senbei, e que teve até um clipe, assim, do nada teve um clipe ali sobre os biscoitos de Senbei, sobre a relação dela com o biscoito de Senbei, e que foi uma parte totalmente estendida, não tinha essa parte no mangá era só um balãozinho ali da Shikanoko pensando ali com as letras da música, era só um balãozinho ali, e no anime teve todo um clipe, eles entenderam completamente a cena. Então para você ver que o diretor está ampliando e melhorando várias partes do mangá, assim, tem várias partes ali que não seriam engratadas só com um quadro como no mangá, e que eles estão ampliando mais ainda para deixar o negócio mais, assim, sem sentido, mas que faz parte do anime. O anime é uma comédia aí que não tem sentido nenhum, e que eles estão melhorando várias partes do mangá, e que isso vem acontecendo desde a estreia. E bom, no final elas foram salvas pela Shikanoko, só que ela só foi lá por conta dos cogumelos que ela estava cultivando em segredo. Ela até questiona a Koshi se ela estava lá por conta dos cogumelos, e que a mesma acaba negando. Só que acabou pior para outra garota, que sem saber se escondeu onde estavam os cogumelos, e que a Shikanoko depois ficou perguntando se ela era uma coletora ilegal, e esquecendo que ela é uma pessoa que estava plantando ilegalmente aqueles cogumelos, que estava cultivando ilegalmente aqueles cogumelos. E que várias cenas desse tipo são só para mostrar essas caras que a Shikanoko faz, essas caras diferentes que a Shikanoko faz. E bom, para fechar esse episódio com a Koshi sem entender nada, ele acaba com todas essas garotas comendo arroz usando aqueles cogumelos da Shikanoko, deixando uma situação muito mais doida e sem sentido para a Koshi, e a cada episódio acaba numa maluquice maior ainda. E bom, para quem quer saber onde o anime chegou no mangá até agora, ele chegou até o capítulo 23 do mangá, e parou nessa parte com ela se juntando e comendo arroz com cogumelo no clube, e com a Koshi não entendendo mais nada, e que no próximo episódio essas garotas vão continuar aparecendo no clube do viado, e que com certeza vai gerar situações mais malucas e sem sentidos para a Koshi. Então se inscreve aqui já para não perder os próximos vídeos desse anime ou de outros animes da temporada que eu vou trazer aqui no canal. E também não se esquece de dar like no vídeo para ajudar o canal e compartilhar o vídeo para chegar a mais pessoas que estão curtindo esse anime. Então é isso, né? Eu vou ficando por aqui e falou!